Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Direto da Horta. Por aqui você fica sempre muito bem informado sobre tendências e inovações desse que é um dos segmentos mais importantes do agronegócio. No programa de hoje, nós vamos falar sobre uma missão técnica composta por pesquisadores, professores e técnicos de diferentes instituições brasileiras que acaba de voltar da França. Quem vai contar tudo o que aconteceu por lá é o pesquisador da Embrapa Hortaliças e presidente da Associação Brasileira de Horticultura, o Varley Marcos Nascimento. Ele está com a gente hoje presencialmente aqui no estúdio. Primeiramente, seja muito bem-vindo aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tudo bem? Tudo bem, Felipe. Nós é que agradecemos. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês no nosso programa Direto da Horta. É uma satisfação nossa em recebê-lo por aqui mais uma vez. Você já é um sócio praticamente nosso, está sempre atendendo às nossas demandas. E vamos lá, então, conversar um pouquinho sobre essa missão técnica. Para a gente começar, contextualiza para a gente, conta para a gente exatamente o que motivou a realização dessa missão técnica, quais foram os objetivos principais dessa visita até a França. Ok, como você mencionou no início, né, esse é um importante segmento do agro, né? Produção de hortaliças gera renda, gera emprego, gera alimento de qualidade e é uma cadeia bastante importante no Brasil, valor bruto de produção, enfim. E nós da Embrapa, né, juntamente com a Associação Brasileira de Horticultura, a gente tem realizado essas visitas técnicas, essas missões em vários países, né, e essa última foi a França, para sempre explorar um potencial de algum país, né? A França é bastante organizada, nada muito diferente, viu, Felipe, do que se tem aqui na produção do país, é claro, mas alguns pontos chaves que a gente leva esse grupo, né, pesquisadores, professores, enfim, técnicos, produtores, para ver em loco, né, essa produção e, claro, né, talvez aí uma parceria, na verdade fazer um benchmarking aí, né, de trazer alguma coisa que pudesse favorecer, pudesse incrementar a nossa cadeia produtiva de hortaliças aqui em nosso país. E França, o que a gente pôde constatar, é claro, na organização, né, do setor, tanto da pesquisa quanto da extensão rural, treinamento, esse envolvimento maior, né, do setor privado com o setor público, uma coisa que no Brasil, no caso de hortaliça, não funciona muito bem aqui, enfim, mas inserir, né, os produtores, as empresas e o governo em prol da olericultura. Esse foi o ponto-chave da visita e, claro, visitamos empresas de semente, visitamos empresas de orgânicos, que é uma coisa, né, o europeu, ele preza muito para isso, para uma alimentação saudável, né, de qualidade. Então, a produção orgânica, para eles, não é um nicho de mercado como no Brasil, é uma coisa levada mais a sério. Obviamente, o consumidor europeu, de forma geral, além do poder aquisitivo maior, ele busca, né, uma saudabilidade melhor. Então, a visita técnica ela envolveu, né, diferentes pontos que a gente pudesse dar oportunidade para essas pessoas, né, de conhecer uma outra realidade em outro país. Só por curiosidade, eu falei ali que foram cerca de mais de 10, né? Pessoas, a comitiva, digamos assim, foi composta por mais de 10 pessoas. Foi coordenada pela Embrapa, mas teve aí participação de representantes de outras instituições? Sim, a coordenação é da Embrapa Hortaliças em parceria com a Associação Brasileira de Horticultura e, claro, sempre tem uma coordenação no país. Nesse caso, foi a Vegepolis Valley, que é uma instituição, digamos, público-privada, que nos ajudou, né, na organização de todos os itinerários, enfim, das visitas, né, na França. E ficaram quantos dias por lá? Foram 6 dias de visita e, claro, a gente tem um final de semana aí para aproveitar do país também. E aí, nesses dias de visita, vocês têm a oportunidade de visitar, digamos assim, todos os vários elos da cadeia, organizações, instituições, mas também o próprio produtor rural, enfim, vocês conseguem visitar vários, como eu disse, vários elos ali da cadeia produtiva? Sem dúvida. Sempre tem, né, faz parte da visita, geralmente no primeiro dia, a parte institucional, onde a gente visita alguma instituição de pesquisa, alguma universidade, e depois vamos para as cadeias produtivas até chegar na comercialização. O fechamento, inclusive, foi uma visita, uma feira, né, de hortaliças
enorme, imensa, que os participantes tiveram a oportunidade de ver os diferentes produtos, conversar com os produtores, etc. Ainda sobre essa ida de vocês à França, você conseguiu observar por lá nesses dias aspectos de logística, aspectos de produção, aspectos de comercialização assim, que se diferenciam da nossa realidade aqui no Brasil e que te chamaram a atenção? Sem dúvida. A gente já tem feito em outros países, né, mais desenvolvidos, Estados Unidos e na Europa, um ponto-chave, né, é a automação, mecanização. Né? É uma coisa que precisa, né, um ponto importante que precisa avançar aqui no Brasil. Por um lado, o setor emprega aí 3 a 4 milhões de trabalhadores, mas, por outro lado, a gente tem que, e às vezes a gente tem até, Felipe, apagão de mão de obra em determinadas regiões. Então, algumas atividades, algumas ações durante a produção de hortaliças devam ser automatizadas ou mecanizadas. E isso a gente viu, inclusive, alguns equipamentos, né, que fazem o trabalho aí de várias pessoas. Esse é um ponto interessante. O outro é o controle de qualidade, rastreabilidade, né? Que aqui no Brasil a gente tem leis, a gente tem instrução normativa, mas não tem funcionado muito bem. O que isso significa para o leitor saber? É aquele código de barra, né? Ao adquirir um produto, você ter a origem, saber como ele foi produzido, se houve tratamento, etc. E para hortaliças não tem funcionado muito bem, até porque aqui boa parte das hortaliças é comercializadas a granel. Você não tem etiquetinha como você tem numa carne, como você tem num leite, ou como não tem num outro produto industrializado. Então, essa rastreabilidade é interessante. E um ponto também que não era novidade, mas o pessoal pôde vir logo, a qualidade do produto, até porque, de novo, o consumidor é muito exigente, né? Então, um produto que parece que é de plástico, né? Sem nenhum problema de mancha, de dano mecânico, enfim. Claro, com valor em euro, tudo lá em cima, mas enfim. Mas é o que eles buscam, né? De saudabilidade e também de produtos sem contaminação, seja química ou seja biológica, né? Você estava falando aí sobre essa questão da rastreabilidade. Eu ia abordar esse ponto com você, porque eu estava lendo um pouquinho, né, um resumo dessa viagem realizada, e um dos pontos em destaque foi justamente que chamou a atenção de vocês, né, foi essa questão da rastreabilidade, como essa questão já está num processo de bem desenvolvido, digamos assim, está maduro, né, por lá. E então essa é uma realidade que para eles não é uma realidade futura, assim, não é uma proposição. É algo que acontece de fato. A rastreabilidade já é uma realidade por lá, está num grau de maturidade já bem estabelecido, não é isso? É o real, exatamente. Aí aqui no Brasil a gente tem um ponto, né? Bom, aqui é um país continental, muito complicado, né? Então hoje as hortaliças são comercializadas, mais da metade dela, os dados que nós temos, é comercializado nos supermercados, né? Ou seja, grandes volumes. E o supermercado ele precisa ter, e as hortaliças aqui, com algumas exceções, elas são produzidas por pequenos produtores. Então, o supermercado, ao adquirir, por exemplo, um tomate ou uma folhosa, ele adquire de vários produtores e acaba que se mistura ali na gôndola do supermercado. Então, fica mais difícil essa rastreabilidade, porque nós não sabemos se esse tomate é do seu João, do seu José ou do seu Joaquim, né? Então, precisamos melhorar essa estrutura, né, para nós, consumidores, termos, né, a segurança de estar consumindo um produto de melhor qualidade. Porque a partir do momento que você tem etiqueta, você tem o nome do produtor, a origem e etc., ele vai fazer a coisa da melhor maneira possível, porque senão pode haver algum problema para ele, né? A gente ouve muito falar da França, que eles cobram da gente, aqui no Brasil, ações práticas e boas práticas, na verdade, na produção, voltadas à sustentabilidade. Nessa viagem que vocês fizeram até lá, vocês conseguiram perceber que dentro desse recorte aí do agro por lá, que é o pessoal da horticultura, eles têm adotado boas práticas voltadas à sustentabilidade? Essa é uma realidade para eles lá? Sem dúvida. No caso de hortaliças, inclusive, a gente visitou empresas de defensivos, mas, na verdade, estão buscando muito a parte de bioinsumos, né? Ou seja, aqueles produtos que são utilizados para combater alguma doença, alguma praga, ou mesmo na nutrição de plantas, na fertilidade, não
utilizando ou minimizando a utilização de produtos químicos, né? Buscando, além da resistência genética, através do melhoramento, mas também utilizando esses produtos para minimizar a contaminação química. Também controle biológico, né? Já se faz bastante aqui também, ou seja, utilização de fungos ou utilização de insetos para combater outro inseto, ou um fungo para combater uma bactéria, enfim. Né? Com isso, você reduz a utilização dos agrotóxicos e, claro, teoricamente, você reduz, né, algum tipo de resíduo que, porventura, poderá ter nessas hortaliças. E, Felipe, só lembrando, né, boa parte das hortaliças é consumida crua, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, né, com contaminação química, com agrotóxico, contaminação biológica, né, de água de irrigação, água de limpeza, animais que entram na plantação. Tudo isso pode ter, né, algum patógeno, algum micro-organismo, coliformes, bactérias, enfim, que pode, inclusive, afetar a nossa saúde. Muito bem, Warley. A gente vai falar muito ainda aqui no nosso programa sobre essa viagem, mas também vai entrar em outras oportunidades que vocês tiveram em visitas já realizadas e em visitas que vocês ainda vão fazer, mas eu preciso chamar um rápido intervalo, então a gente vai voltar já para poder conversar sobre isso. Mas antes da gente ir para o nosso intervalo, eu quero lembrar vocês que estão nos assistindo que para rever esse programa e outros programas da nossa grade na íntegra, basta acessar o nosso canal no YouTube, o @AgroMaisTV. A gente vai fazer então o nosso rápido intervalo. Voltamos já já. Estamos de volta com o nosso programa Direto da Horta, hoje conversando aqui com o pesquisador da Embrapa, Warley Nascimento, conversando um pouquinho sobre uma missão aí técnica que acabaram de fazer, né, a Embrapa junto com outras instituições, um grupo aí bem seleto, a França. E ainda falando rapidinho aqui sobre essa viagem que vocês fizeram, Warley, eu queria saber de você se esse modelo francês da horticultura por lá, se ele é um modelo que parece bem articulado quando a gente fala, por exemplo, uma articulação entre centro de pesquisa, cooperativas, empresa. O senhor avalia que essa relação está muito bem estruturada por lá? Sem dúvida. Essa é interessante, essa pergunta, Felipe. O que a gente observa não só na França, mas em outros países, né, na Europa principalmente, essa força que tem a cadeia produtiva, né, diferente do Brasil, né? O governo aqui e a produção lá embaixo, sem muito apoio, né? Eu falo isso porque eu convivo com isso há 40 anos e eu sei, né, o que poderia ser feito mais pelo governo com os nossos produtores, né? E aqui, no caso específico de hortaliças, a gente tem muito pouca cooperativa, muito pouca associação e, como eu disse, são pequenos produtores, não tem volume, né, suficiente para entregar para um determinado supermercado. E ele fica fora desse mercado, por exemplo, de um supermercado. Então, essa união, né, em termos de cooperativa, em termos de associações, e, claro, o governo apoiando. Eu sei que é diferente, né? Na Europa tem muito subsídio, o governo apoia, né, em todos os aspectos os produtores rurais, um pouquinho diferente daqui. Mas, aproveitando o gancho da sua pergunta, que realmente a cadeia produtiva, especificamente de hortaliças, poderia ter um apoio maior, né, do governo brasileiro. Vocês fizeram essa missão agora à França, mas antes da gente entrar no ar, a gente estava conversando que essa não é uma missão pontual. Vocês já têm trabalhado, de fato, aí com visitas a outros países, buscando esse intercâmbio de informações, esse intercâmbio aí de inovações, né? Queria que você contasse um pouquinho das experiências que você consegue destacar como positivas, que vocês já tiveram até agora, também além da França. Sem dúvida. Os nossos ouvintes, né, os nossos assinantes acham que a Embrapa é uma empresa de pesquisa, né, que gera tecnologia, gera produtos, gera informações, no nosso caso, a Embrapa Hortaliças, para a cadeia produtiva de hortaliças, mas nós participamos de políticas públicas e a gente participa também, a gente quer que essa cadeia evolua e cresça cada vez mais, se modernize, né? Então, a ideia de fazer essas visitas, né, coordenada pela Embrapa, é gerar essa oportunidade
para os diferentes atores da cadeia produtiva conhecerem realidades diferentes, conhecerem empresas diferentes e, claro, poder trazer, né, alguma experiência aqui para o país. Então, a gente tem feito várias visitas, a gente vai nos Estados Unidos visitando os principais estados produtores, já levamos um grupo para a Califórnia, outro para a Flórida, que é o segundo maior estado produtor, né? O ano passado tivemos na Itália, observando mais a parte de máquinas. No início do ano, agora, tivemos no Chile, vendo a produção de sementes de hortaliças no Chile. O Chile é um grande produtor de semente, é o maior exportador de sementes de hortaliças. Então, a gente busca, né, ver em cada país um diferencial que isso vai trazer algum benefício para aquele grupo de participantes, né, na determinada visita. Então, é mais uma contribuição da Embrapa, né, na modernização ou no crescimento, no caso da cadeia produtiva de hortaliças. E aí vocês fizeram essas visitas até agora, mas existem já algumas aí, ou alguma visita no horizonte aí para vocês fazerem também, né? No nosso radar. Então, agora, a próxima visita que nós estamos já articulando, né, com um parceiro, inclusive, de fora, é na Espanha, Felipe. Nós estaremos indo em outubro, né, numa visita técnica à Espanha, naquela região de Almeria, que é ali no Mediterrâneo, é uma área de maior produção de hortaliças, uma das maiores áreas de produção de hortaliças da Europa, mas, sem dúvida, é uma área de cultivo protegido, né? Inclusive, eles chamam aquilo de mar de plástico, né? Nós estamos falando em 30, 35 mil hectares de plástico, ou seja, de cultivo protegido, produzindo hortaliça para praticamente toda a Europa. Então, essa vai ser também uma grande experiência nessa área, nesse sistema de produção mais sustentável, né, que nós precisamos avançar no Brasil. Por isso, a gente está escolhido essa região da Espanha para isso, para o pessoal observar que dá para produzir praticamente numa área desértica ou, aqui no Brasil, num semiárido, hortaliças em estufas, e nós não falamos de estufas como na Holanda, mecanizada, com alta tecnificação, nada disso. Coisas simples que dá para trazer aqui e se adaptar para as condições brasileiras. Pois é, eu ia perguntar exatamente isso. A gente aqui no Brasil tem uma produção em hortas, né? Horticultura muito forte, mas sempre muito vista, pelo menos, em pequenas propriedades, agricultura familiar. Esse é um segmento que, apesar de todos os desafios, tem um potencial de crescer ainda mais aqui no Brasil. É um segmento que vale o investimento, que traz uma rentabilidade legal aí para o produtor, então que precisa, de fato, desse olhar aí, tanto de empresas como a Embrapa, mas também de instituições públicas, instituições privadas também. É um segmento que carece de um olhar assim para poder potencializar e estruturar melhor o seu crescimento. Tem potencial de expansão? Legal. Não, sem dúvida. Esse é um sistema de cultivo protegido, né, em estufas, em túneis, mulching, etc. Ele foi principalmente desenvolvido em países do hemisfério norte, né, por causa do frio e etc. Mas agora, Felipe, com essas mudanças climáticas, né, com esse tempo maluco, né, então vale a pena. É claro que tem que ter, além da pesquisa, gerar informação, né, porque você muda totalmente o ambiente, temperatura, condições climáticas dentro da estufa, de materiais genéticos para se produzir melhor dentro da estufa, parte de polinização, enfim, tem uma série de pontozinhos que precisam ser ajustados, mas isso a pesquisa tem feito. Agora, como você mencionou, não é uma coisa tão barata, e aí quando a gente pega, né, um produtor menor, um pequeno, fica, digamos, mais complicado ele obter isso, mas aí entra políticas públicas, entra o financiamento, entra um programa aí do agro, do governo, safra e etc., para esse tipo, né, de sistema. É interessante isso, porque no ano passado, né, nessas visitas nossas, nós fizemos uma missão para o Peru, e nós visitamos uma área de cultivo protegido com centenas de pequenos agricultores, né, quase que analfabetos, que o governo financiou, e eles estão produzindo lá morango, baby leaf, plantas ornamentais, cerejas, mirtilos, enfim, para restaurantes, né, ou para gastronomia do Peru, com o apoio do governo. Então, é possível, sim, né,
fazer essa produção, porque nós estamos falando em produto de melhor qualidade, maior produtividade, né, e mais sustentável, porque quando você utiliza uma estrutura fechada, você tem menos doenças, você tem menos incidência de pragas, com isso você tem menos utilização de insumos, de adubo, de agrotóxico. Né? Então, nós estamos falando, e geralmente também a irrigação é por gotejo, então você economiza água, economiza insumos, economiza agrotóxico, produto de melhor qualidade. E você vê que você estava falando, eu estava pensando como a Embrapa ela valoriza de fato o trabalho da horticultura aqui no país, desses produtores, e dá esse apoio quando a gente percebe quando a gente vê que a Embrapa tem um braço, uma unidade voltada para a pesquisa, né, que é a Embrapa Hortaliças, tem a Embrapa Soja, tem a Embrapa Arroz, mas tem a Embrapa Hortaliças também, porque vocês entendem a importância desse segmento dentro do agronegócio para o país, né, para a segurança alimentar, para a geração de renda, então tem várias vantagens, digamos assim, esse segmento dentro do agro, né? Sem dúvida. Recentemente a gente fez um levantamento, né, do valor bruto de produção, que é aquele índice econômico que se paga, né, aos produtores, que o produtor recebe ao vender as suas hortaliças. E, Felipe, apenas 3 cadeias, né, batata, cebola e tomate, esse valor bruto de produção foi de 40 bilhões, B de bola. Isso representa mais do que a cadeia do arroz, mais do que a cadeia do feijão. Enfim, é uma cadeia produtiva muito importante, sem falar da geração de empregos, de renda para o pequeno produtor e, claro, fornecendo um produto altamente nutricional. Nós estamos falando em fibras, vitaminas, sais minerais, antioxidantes. Então, a cadeia produtiva de hortaliças no Brasil, ela representa muito e tem crescido muito. E quando, às vezes tem um pessoal que está nos assistindo, eles gostam do assunto, pretendem às vezes investir, mas aí por algum motivo acabam ficando assim temerosos, deixam para depois, enfim. Eu queria que você falasse para a nossa audiência, para quem está nos assistindo e que pretende, que gostaria de entrar nesse ramo do agronegócio, queria que você deixasse um recado para quem está, uma mensagem para quem gostaria de entrar nessa área, né, para os produtores, técnicos, estudantes da área que querem ver essa horticultura brasileira crescer, principalmente com base em inovação e também com sustentabilidade. Sim, isso está me lembrando aqui a carta do Pero Vaz de Caminha, né, que se plantando tudo dá. E realmente nós estamos num país continental, então a parte técnica, né, claro que nós temos mudanças climáticas agora, mas é possível você produzir o ano inteiro. E é verdade, nós produzimos o ano inteiro nas diferentes regiões do país. Então, tecnicamente, acho que todos já plantaram um pezinho de alface, seja na escola, seja nas férias, lá na casa, na chácara, na fazenda do avô, enfim. Então, a produção ela pode ser relativamente fácil. É claro que nós temos doenças, nós temos pragas, intempéries, etc. Mas um ponto-chave, Felipe, na sua pergunta, e eu tentar responder, é a parte de comercialização. Porque nós estamos falando de produtos perecíveis. É diferente de você plantar um feijão e você pode guardar ele 1 mês, 2 meses, 3 meses e deixar lá para vender, enfim. Hortaliça, um alface, por exemplo, você produz ela, colheu hoje, tem que vender hoje, ou amanhã ou depois, né? Até porque cadeia de frio é caro, no Brasil ainda é pequena, nós estamos falando em transporte, nós estamos falando em armazenamento. Então, a parte de comercialização não é tão fácil, né? Porque você tem uma produção que você tem que levar para alguém vender, seja no hortifruti, seja no verdurão, seja no supermercado. Então, essas pessoas que têm interesse, né, produzir, procurem aí em cada estado, tem aí a Emater, né, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, tem o próprio Sebrae, enfim, para ver a melhor forma. Inclusive, nós estamos falando aqui do mundo, né, de hortaliças, né? É melhor produzir alface ou é melhor produzir tomate? Então, tudo isso, o agrônomo, o técnico, né, ele vai dar essa informação necessária. Agora, aquelas que querem plantar uma pequena hortinha, um lazer ou em casa, isso aí, inclusive, procura a Embrapa, que nós temos aí livretos, nós temos instruções que é possível fazer aí sua horta, por exemplo, em pequenos espaços aí, mas para consumo próprio ou para consumo ali da família ou do bairro, enfim, isso é possível. Importante buscar capacitação, orientação adequada antes de qualquer coisa, né? Planejamento.
Sem dúvida. Isso vale para qualquer coisa, né? Aqui em Brasília, o que eu mais vejo é um bar, uma loja, abre hoje e fecha amanhã. E hortaliça vai ser a mesma coisa. Se ele não vai conseguir vender, ele vai abandonar aquilo. Então, planejamento, capacitação e, de novo, tem aí o Sebrae, tem a Emater, tem a Embrapa, que possam dar essas orientações para quem quiser começar a produzir hortaliças no Brasil. E a saúde agradece. Com certeza. Muito bem, Varley. Olha, eu quero agradecer demais a gentileza, viu, de ter conversado com a gente aqui mais uma vez no canal AgroMais. Desejar a você aí muito sucesso no seu trabalho. Você, como eu disse ali no começo, sempre muito gentil em atender as nossas demandas. O pessoal da Embrapa aqui sempre muito parceiro nas nossas demandas. Então, muito obrigado mais uma vez, muito sucesso. E vamos conversar em breve, numa nova oportunidade, Varley. Obrigado, Felipe. Estamos sempre à disposição aí de todos vocês. A Embrapa é uma parceirona aí do agro. Muito bem, e esta edição do Direto da Horta fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente se encontra aqui ao longo da programação. Até a próxima. Tchau.